O podcast que você ouve agora é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Começa agora mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Bem-vindos a mais um episódio do ODR Podcast, seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Você já se perguntou o que significa de fato autonomia na política externa dos países periféricos? Como o pensamento argentino contribui para repensarmos o papel do Estado, das elites e da integração regional? Ou então, como esses debates dialogam com o momento atual da Argentina e com os rumos da política externa na América do Sul? Meu nome é Guilherme Conceição e no programa de hoje vamos mergulhar em uma reflexão fundamental para compreender as relações internacionais produzidas a partir da América Latina e pensadas com lentes próprias. E para isso a gente conversa com Matheus de Oliveira Pereira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU, e integrante do projeto Regionalismo Política Externa Brasileira e Atores Domésticos. O professor Matheus tem se dedicado ao estudo da política externa argentina e hoje traz para a nossa conversa algumas contribuições latino-americanas muitas vezes esquecidas pelo debate teórico internacional. Então não perca a oportunidade de participar dessa conversa, fica com a gente porque o nosso bloco de perguntas hoje é sobre teoria, prática e política externa feitas desde o Sul. Professor Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite da nossa equipe. É muito bom poder contar com a sua presença aqui hoje. Imagina, Guilherme, eu que agradeço a você, a professora Regiane, a todos pelo convite. É sempre um gosto falar daquilo que a gente gosta. Bom, professor, para iniciar o nosso bate-papo, você tem se dedicado a estudar autores como Juan Carlos Puig e Carlos Scudé, figuras centrais do pensamento argentino em relações internacionais e, de maneira mais ampla, do pensamento latino-americano em relações internacionais. Eu te pergunto, né, a partir disso, o que te levou a esse tema e que caminhos você enxerga para pesquisas latino-americanas que queiram construir alternativas ao mainstream teórico das relações internacionais? Olha, eu acho que a própria conclusão da tua pergunta já sinaliza um pouco para como é que eu cheguei nisso, né? Eu acho que, como todo mundo que estuda relações internacionais, a gente o nosso primeiro contato com teoria, né, toda a nossa formação teórico-conceitual, ela se dá muito a partir de aproximações com contribuições do mainstream, que são contribuições majoritariamente formuladas aí no eixo anglo-saxão, né, Europa Ocidental e Estados Unidos, mas sobretudo nesse eixo anglo-saxão. A maioria esmagadora dos autores que a gente estuda é composta por pessoas do Reino Unido, dos Estados Unidos, sobretudo. E essas pessoas, né, o Robert Cox, que foi um acadêmico muito importante na área de RI, é um sujeito que eu gosto bastante, cujos textos eu gosto bastante. Ele sempre diz que toda teoria ela é escrita por alguém em algum lugar com algum propósito, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre quando está pensando em teoria. Esses autores que escreveram teorias de RI, a partir dos Estados Unidos, a partir da Europa Ocidental, eles escreveram essas teorias pensando nas próprias realidades a partir dos pontos de vista é, é, que são estimulados pela perspectiva de onde eles estão, né, a partir dos próprios problemas. Então, eu acho que para nós, assim, pensar a nossa realidade, que é uma realidade diferente, né, os problemas que se apresentam para a política externa brasileira, para a política externa da Argentina, da Venezuela, do México, não são os mesmos problemas com os quais Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão se defrontam, né? Então, se os problemas não são os mesmos, se as realidades são distintas, por que que a gente tem que olhar para esses problemas utilizando as mesmas lentes conceituais? Por que que a gente tem que olhar para esses problemas
usando as mesmas teorias. Então, eu acho que foi um pouco disso que me despertou um pouco a curiosidade por essas perspectivas mais locais. E como eu me dedico, né, ao estudo da política externa e da realidade política da Argentina já há bastante tempo, o encontro tanto com o Scudê quanto com o Puig, ele acabou sendo um tanto quanto natural, né? Porque são dois nomes muito importantes dentro do pensamento internacionalista argentino. O Puig, uma referência incontornável, durante o período da Guerra Fria. O Scudê também foi uma referência incontornável a partir dos anos 90, né? Inclusive, uma contribuição muito importante, do ponto de vista prático, né, durante o governo do Carlos Menem, nos anos 90. Então, foi um pouco por aí, sabe, que se deu esse encontro e esse interesse. Ah, perfeitamente, professor. E falando justamente em conexões teóricas, né, o seu artigo publicado na revista Carta Internacional propõe uma leitura bastante crítica desses autores argentinos. Explorando um pouquinho melhor dessas ideias propriamente, o Puig e o Scudé representam visões bem distintas sobre como os países periféricos devem lidar com a política internacional, né? Como essas visões, para você, ainda ressoam no debate teórico político atual? Olha, eu acho que elas ressoam de maneira, assim, cristalina e muito, muito eloquente, né? Por quê? Em primeiro lugar, esse debate teórico, ele nunca foi simplesmente um debate teórico apenas. Ele também foi sempre um debate político, né? Ele não é uma discussão meramente intelectual, é uma discussão, sobretudo, a respeito de quais são as opções disponíveis, o que que essas opções implicam, tanto em termos de prós e contras, e quais são as escolhas que nós, enquanto sujeitos políticos desses países, queremos fazer nesse campo. Em outras palavras, o debate, que é bom frisar, né, não é um debate direto, até porque eles nem foram contemporâneos, até foram, mas por pouquíssimo tempo. Mas quando o Scudé lança a proposta dele do realismo periférico, quando o Puig falava, né, de autonomia heterodoxa, de integração solidária, eles não estavam simplesmente expondo teses acadêmicas, eles estavam expressando uma visão de mundo profundamente enraizada em determinados setores da sociedade argentina, mas eu me arrisco a dizer que das sociedades latino-americanas como um todo, elas espelham, em alguma medida, esse debate, que é um debate que pode ser sintetizado de maneira muito, muito simples em duas grandes posições, né? Para nós que somos periféricos, para nós que somos fracos, que não dispomos de recursos de poder militar, de recursos de poder econômico comparáveis àqueles de países centrais. O que países como os nossos devem fazer diante das assimetrias que existem nas relações internacionais? Como é que a gente deve lidar com as grandes potências? A gente deve se alinhar às grandes potências, né? Reconhecer que nós não temos condições de enfrentá-las, e então alinharmos a elas, e desse alinhamento tentar extrair alguma coisa, que nos seja favorável, ou a gente tem que manejar todo o espaço disponível, todo o espaço possível que exista para atuar de maneira mais autônoma, né? Decidindo, agindo, e se comportando em termos definidos mais nacionalmente, segundo os nossos interesses, segundo os nossos objetivos. Esse é um debate, Guilherme, que está acontecendo hoje, né? Esse é um debate que a gente viu no Brasil, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, quando o Brasil adotou, sobretudo no período em que o Trump ainda era presidente, lá no primeiro mandato, em que o Brasil terminou adotando uma atitude de vassalagem, perante os Estados Unidos, que era uma atitude ancorada, em parte, né,
em questões pessoais que envolviam o ex-presidente da República e o seu círculo próximo, mas que também é uma visão que ressoa muito em diversos setores da sociedade brasileira que entendem que o Brasil estaria melhor se a gente simplesmente se alinhasse de vez aos Estados Unidos e seguisse em frente, né? Eu acho sempre importante frisar o seguinte, porque a gente costuma pensar em termos de alinhamento ou autonomia, quando pensa nesse debate do Scudê com o Puig, mas isso vai um pouco além, porque não se trata simplesmente de pensar nas nossas relações com grandes potências, né? Quando esses autores e quando esses setores das sociedades latino-americanas, por exemplo, se posicionam a favor de maior alinhamento com os Estados Unidos, eles também estão, de maneiras diretas ou indiretas, se posicionando contra uma maior aproximação ou uma aposta por vínculos mais profundos com os nossos vizinhos, por exemplo, ou com países do continente africano, ou com países asiáticos. Então, é um debate muito mais amplo, nesse sentido, a respeito de quais são as opções de política externa que estão disponíveis para nós. Então, nesse sentido, eu acho que é um debate que ecoa muito no presente, porque ele é um debate que está em aberto. Olha o que está acontecendo na Argentina, agora com o Milei. Olha o que acontece no Equador com o Noboa. Ao mesmo tempo, olha o que tem acontecido no México com a Cláudia Sheinbaum, o que está acontecendo na Colômbia do Petro. Essa discussão sobre se a gente tem que ficar mais perto dos Estados Unidos, mais perto dos europeus, ou se a gente tem que apostar mais na solidariedade regional, essa é uma discussão permanente para nós aqui na América Latina. Um dos motivos pelos quais eu acho que o interesse nesses autores ele permanece ainda importante e muito justificado. Perfeito, professor. E pegando um gancho sobre esse aspecto político, né, da posição política do fazer a teoria e sobre apostar ou não na solidariedade regional, é um ponto que aparece com bastante força no seu texto, é justamente a relação entre autonomia e integração regional, né? E o Puig, ele via a integração regional justamente como um caminho para a maior autonomia. Mas diante da crise do multilateralismo e da fragmentação das estratégias regionais da América do Sul, pegando também um gancho com o que o professor acabou de falar, essa visão ela ainda se sustenta, né? Seria a integração regional um caminho para essa autonomia? Então, acho que a primeira coisa a gente tem que qualificar que tipo de integração nós estamos falando, né? Quando o Puig escreveu os textos em que ele defendia a ideia de integração solidária, né, era esse o nome que ele usava, ele já estava se posicionando criticamente em relação a algumas iniciativas integracionistas que já tinham acontecido na América Latina, especialmente a ALAC, desculpe, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Qual que é o ponto do Puig? Segundo ele, integração é uma coisa fundamental se a gente quiser aumentar a nossa autonomia na política internacional. Mas não é qualquer tipo de integração que vai fazer isso. Ele era muito crítico, em particular, de integração regional que fosse ancorada exclusivamente no fator econômico, né? Por isso ele era muito crítico da ALAUC. Segundo o Puig, a gente precisa de uma integração que vá além do campo econômico comercial. Ela precisa ser uma integração ancorada, e aí é que ele chama de integração solidária, né? Pô, solidária no sentido de solidariedade, no sentido de compartilhamento, de um ideal comum de autonomia entre, esses países. E eu acho, Guilherme, que essa é uma ideia enfim, tem os seus problemas, as coisas são muito mais complexas do que os termos podem fazer a gente pensar numa primeira observação, mas eu acho que é uma ideia que a gente precisa manter viva, sim, porque, de fato, a própria crise do multilateralismo, a crise
de mecanismos de integração já existentes, como o Mercosul, eu acho que elas reforçam, na verdade, a necessidade de a gente pensar sobre isso, porque a crise, ela é uma oportunidade para muita coisa, né? A crise é uma situação que se caracteriza, entre outras coisas, justamente pela incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o fato de o multilateralismo estar em crise, né? E, de fato é uma crise que não pode ser minimizada, é uma crise muito significativa. Eu acho que para todos nós que nos formamos internacionalistas nas últimas décadas, assim, acho que poucas pessoas esperavam que a situação chegasse ao ponto que chegou, mas ela não é uma crise que por si só desminta ou invalide esse ponto de vista, né? Eu acho que é uma crise que convida a gente a repensar esses pontos de vista à luz da situação concreta na qual a gente está inserido no momento, porque esse é o ponto, né? Teoria, conceito, eles não podem ser aplicados assim de maneira completamente acrítica e ahistórica. É necessário sempre historicizar os conceitos, historicizar as teorias, trazer essas ferramentas, porque não é disso que se trata, né? Conceito, teoria, eles são ferramentas para análise do real, trazê-los para a realidade em que a gente está inserido e repensar. Mas eu ainda acho que a integração, a aproximação aqui com os nossos vizinhos é um aspecto muito importante. Se nós, e agora por nós eu quero dizer Brasil, sobretudo, se nós de fato queremos, almejamos. Maior autonomia na política internacional, se a gente quer ter maior protagonismo, acho muito difícil que a gente possa fazer isso de maneira sólida, robusta e sustentável sem envolver um esforço grande e significativo com os nossos vizinhos. Perfeito. Então, isso acaba me encaminhando para a próxima pergunta, que está um pouco mais relacionada com esse aspecto, né? Ainda falando sobre integração solidária e sobre esse exercício de utilizar essas ferramentas, né, teóricas para análise do real, conforme o professor bem pontuou, e também porque pelo projeto coletivo do qual o senhor faz parte, né, regionalismo, política externa brasileira e atores domésticos, que, aliás, para lembrar aqui aos nossos ouvintes, foi tema do último programa do ODR Podcast. Então, caso, né, vocês não tenham escutado, vale a pena voltar lá e dar uma olhadinha nesse programa, né? Mas existe esse interesse de entender os impactos setoriais da política externa, né? E me fazendo aqui, novamente, né, do conceito de integração solidária, há espaço hoje, na opinião do senhor, na Argentina ou no Brasil, para a gente pensar um tipo de integração solidária conforme a proposta do Puig? Olha, aí você me complica. É, veja, sim e não. Obviamente, a resposta inicial é não, porque nós temos na Argentina hoje um governo que não é simplesmente desinteressado ou que dá menos importância à integração e à região. Nós temos hoje na Argentina um governo que é aberta, escancarada, indisfarçavelmente hostil ao Brasil, à região, ao Mercosul, ao regionalismo de modo geral, né? Nós já tivemos ao longo dos anos governos nos países do Mercosul que tinham diferentes níveis de entusiasmo em relação ao bloco. Mas agora nós temos um governo na Argentina que é explicitamente hostil e que gostaria, de fato, de poder exterminar o bloco. Não exterminou ainda porque não consegue. Mas se fosse possível, o Milei já teria feito isso. E é também essa é uma hostilidade que termina se estendendo ao próprio Brasil e ao governo brasileiro, né? O Milei ele tem uma indisposição profunda com o presidente Lula. Eu suspeito que seja um tanto recíproca essa indisposição, e isso também torna as coisas muito mais complicadas. Esse é um ponto.
né? Então, desse ponto de vista, de tudo aquilo que gira no nível intergovernamental, de tudo aquilo que gira ali no âmbito das instituições, eu acho que hoje o momento ele é bastante crítico e, a meu ver, se a gente conseguisse atravessar esse período do Milei, também aqui no Brasil, esse governo Lula, que talvez tenha outro, ainda não sabemos, a mesma coisa para o Milei. Se a gente conseguir atravessar esse momento sem grandes retrocessos, eu acho que já dá para se dar por satisfeito, né? Uhum. É, agora, a integração, né, os próprios movimentos de regionalização, eles não se dão exclusivamente por condão dos governos, né? Eles se dão também no âmbito das sociedades. E eu acho que aí é um ponto que é importante de a gente nunca perder de vista, né? Assim, a integração, ela não pode ser algo restrito aos palácios de governo, aos grandes tratados e às grandes figuras públicas. A integração, ela também acontece nas trocas econômicas, ela acontece nas trocas sociais, ela acontece nos movimentos de pessoas, nos acordos, nas iniciativas, nas parcerias entre grupos da sociedade civil. Eu acho que os acadêmicos, por exemplo, é uma coisa que fazemos, né, com alguma frequência, com alguma intensidade, está sempre envolvido em projetos conjuntos, em tentar desenvolver coisas em conjunto. Eu acho que tudo isso é uma forma de manter nas sociedades essa chama acesa, porque, em última instância, é isso que vai dar combustível, é isso que vai dar fôlego para que o processo se sustente também do ponto de vista intergovernamental. Eu acho que se essa integração, se ela perde o sentido na sociedade, se ela deixa de refletir uma realidade que está enraizada nas práticas sociais dos grupos que vivem nesses lugares, aí sim nós temos uma coisa muito grave. Aí eu acho que é uma situação praticamente irreversível, né? Sem querer minimizar, obviamente, o papel dos governos, que são muito importantes, que têm uma capacidade de ação muito muito expressiva, mas eu te responderia nesse sentido, assim, eu acho que não tem condições em relação aí à prática da política externa argentina, sobretudo nesse momento, né? É muito difícil, como eu comentei, se o Mercosul ficar onde está ao longo desses anos, eu já me dou por satisfeito, acho que não ter retrocessos já seria um grande avanço. Mas eu acho também que tem outros movimentos que são possíveis e que são importantes e que podem acontecer também à revelia, não à revelia, né, mas independentemente do que fazem os governos, muito embora eu também reconheça que existem outras condições aí, não, acho que não vai dar para entrar nessa, mas existem outras circunstâncias que dificultam um pouco mais as condições também para que isso ocorra. Mas algum otimismo é importante que a gente mantenha, né? Ah, com certeza. Eis o peso, né, e o impacto do setor doméstico, e o seu papel, né, para a formulação desse regionalismo, principalmente em tempos de desafios, né, como esse apresentado pelo Milei. E aproveitando para, enfim, falar dele, né, falar do Milei, muito se falou, né, muito se comentou como a teoria do realismo periférico, do Carlos Scudé, buscava um alinhamento pragmático com potências centrais, em busca de ganhos econômicos, né? Na sua avaliação, é possível ver algum tipo de eco dessa lógica, algo muito próximo disso, na política externa de Javier Milei, ou trata-se de um alinhamento de outra natureza? Olha, é bem esquisito. Por quê? Porque se a gente for seguir a cartilha do Scudé, e a cartilha do Scudé é muito clara, o que é que tem que ser feito? Qual é a política externa que serve a um país como a Argentina? Ela é uma política externa baseada no alinhamento à grande potência do momento, mas um alinhamento
que está definido em termos de ganhos econômicos. Isso é um aspecto crucial do esquema do escudeiro, né? Ele, inclusive, tem uma frase muito boa em um dos livros dele que ele fala assim, que não é que você não pode confrontar a potência, você pode, mas você só deve confrontar todas as vezes que esse confronto envolver questões concretas definidas em dólares e centavos. Essa é a expressão que ele usa. Em outras palavras, é só na economia mesmo que tem que confrontar. Essa é a coluna vertebral do argumento, né? Eu até uma vez fiz uma entrevista com ele há alguns anos, a gente discutiu bastante isso. Ele enfatizou muito esse ponto. Por que que eu chamo a atenção disso? Porque dentro desse esquema de análise, hoje a política externa da Argentina devia estar alinhada à China. Sim, O grande parceiro econômico, o ator que ocupa o lugar econômico dentro do esquema proposto pelo Scudê é a China, não são os Estados Unidos. É a China que opera hoje como o principal parceiro econômico é, da Argentina. Não por acaso, nos últimos escritos, o próprio Scudê definia essa atualização do realismo periférico com a própria China. Um dos últimos livros dele tem uma capa vermelha com sinais amarelos, tá? No entanto, não é isso que a gente está vendo no governo Milei. A gente está vendo um governo violentamente hostil contra os chineses, muito embora ele tenha baixado a bola depois que os chineses foram lá salvar o swap cambial dele, né? sim. O que que acontece aí? Existe uma racionalidade? Existe alguma racionalidade. Por quê? O Milei percebeu, o que todos nós sabemos, que os chineses são absolutamente pragmáticos. Os chineses não estão nem aí para para esses histrionismos e esses arroubos retóricos do Milei. Contanto que ele não atrapalhe os negócios, as coisas vão fluindo. E os chineses continuam fazendo negócios na Argentina, muito embora tenham tido alguns reveses, sobretudo aí com projetos de infraestrutura que envolvem questões mais sensíveis, né, questões que flertam um pouco com a questão estratégico-militar. Ao mesmo tempo, o Milley tem buscado nos Estados Unidos e tem obtido, e é importante frisar que ele não obteve isso só do Trump, ele também obteve do Biden, um apoio econômico fundamental via Fundo Monetário Internacional, que tem prestado um apoio indispensável para o Milley para ele conseguir sustentar esse programa econômico dele, que é baseado num ajuste violentíssimo, brutal, um ajuste como nunca se viu na história da Argentina é, e que tem permitido a ele, por enquanto, domar a inflação, que é a grande fonte da popularidade dele, né? Assim, o principal elemento de popularidade do Milei hoje junto à sociedade argentina é o fato de ele estar domando, tá conseguindo até agora conter a inflação, e ele está conseguindo conter a inflação em parte graças a esse apoio decisivo que vem do FMI, que, como a gente sabe, só é possível porque os Estados Unidos dão o ok para eles. Então, tem essa situação que é um tanto contraditória, né? Porque, do ponto de vista do funcionamento da economia real, das exportações, do comércio, é com a China que ele deveria estar se alinhando. Mas existe esse apoio financeiro que é muito importante, que vem dos Estados Unidos, e existe uma questão mais que ideológica, eu diria que é pessoal mesmo do Milei, né? Que é esse apego quase fundamentalista a um conjunto de valores que ele identifica como sendo os valores que são defendidos e propagados a partir dos Estados Unidos e também de Israel, né? Que também é uma coisa muito curiosa. O Milei é o único chefe de Estado do mundo que foi a Israel desde que Israel começou esse massacre criminoso que vem sendo executado em Gaza, desde o final
aí de 2023, né? Então, assim, e isso por si só eu acho que dá uma dimensão muito grande do nível de aproximação que ele está buscando. Quer dizer, é o único chefe de Estado que se dispôs a fazer uma fotografia em Tel Aviv sorrindo com o Netanyahu, anunciou que vai mudar a embaixada da Argentina para Jerusalém, né, num flagrante desrespeito ao que é o costume internacional, ao que está definido há muito tempo, e defendendo ostensivamente esse governo criminoso, genocida que está no poder em Israel, né? Então, e a troco de quê, né? Não tem muita coisa que dá para a Argentina nesse momento auferir dessa relação, usando a metáfora do Scudê, ganhos mensuráveis em dólares e centavos. Isso não está muito disponível para eles, né? Mas o Milley, ele sustenta isso. O que me dá, então, o tom de que essa talvez seja a questão, sabe? Acho que, desculpa te responder de maneira talvez muito ampla, mas é que eu acho que é de fato uma questão mais complexa do que a gente vê à primeira vista, né? Ela envolve, de um lado, um peso econômico muito grande da China, um peso que não é desprezível do ponto de vista dos Estados Unidos, o fator ideológico do Milley e o fator extremamente pragmático dos chineses, né, que não fazem nenhum movimento no sentido de constranger o governo, desde que ele não pise nos calos de Pequim. Claro. Claro. Não, perfeitamente, professor. Realmente é uma situação bastante complexa, né? É um posicionamento típico de um tempo, né? Dos tempos do Milei, né? Algo bastante difícil de encontrar certa coerência, enfim, realmente bastante complexo. E quanto ao legado do kirchnerismo, especialmente da Cristina Kirchner, ainda é visível alguma continuidade nas diretrizes de política externa daquele período, ou realmente o Milei ele traz essa grande ruptura, né? E eu pergunto isso principalmente porque, enfim, estamos observando, né, muito atentos a essa questão da condenação da ex-presidente, né, na Argentina, e, enfim, achamos que seria interessante perguntar se existe algum legado das diretrizes da política externa do seu governo, né? Ou se realmente tudo isso foi abandonado, não existe absolutamente mais nenhuma digital do kirchnerismo nos posicionamentos internacionais da Argentina. Não, o Milei, ele não só exterminou qualquer resquício de kirchnerismo que pudesse haver na política externa, como ele, na verdade, foi até além e tem tomado medidas, né, que vão na contramão não só de tendências governamentais, mas de tradições de longuíssimo prazo da política externa da Argentina, em alguns casos até fazendo coisas inconstitucionais, né, como retirada de alguns organismos internacionais e coisas dessa natureza. Então, hoje não. Hoje eu acho que isso sumiu por completo, né? E até vejo com uma certa preocupação, assim. Eu acho que existe um desmonte hoje na política externa da Argentina, né? Que inclusive afeta também o serviço diplomático do país, né, o que seria aqui o nosso Itamaraty, que é o San Martín, lá na Argentina, que tem sofrido bastante com muita perseguição por parte do governo Milei e está criando uma situação que eu acho que vai levar algum tempo para ser reparada. Mas hoje não. Hoje eu acho que foi tudo para os ares. Nossa, é realmente uma grande ruptura, né? E tentando resgatar alguns aspectos, né, que o professor levantou ao longo da nossa conversa aqui hoje, pensando nesse diálogo entre a Argentina e Brasil, né, para ampliar um pouco mais o nosso bate-papo, como a experiência da Argentina em debate sobre autonomia e mesmo regionalismo podem inspirar o Brasil?
né? Especialmente nesse momento de reconstrução da nossa própria política externa também, né? Principalmente a partir do momento em que o então presidente Lula reassume, né, esse posto de presidência. Ganhando as eleições em 2022 e assumindo propriamente em 2023. Existe algo que a experiência da Argentina pode nos ensinar? Olha, é- eu acho assim, essa é uma questão, esse tipo de questão eu sempre gosto de lidar com muita cautela, porque cada país é um país, né? E nós temos as nossas próprias realidades, as nossas próprias dinâmicas, e eu acho que não convém muito procurar receitas, né? Inclusive, eu gosto da palavra que você usou, né? Inspiração, eu acho que é um pouco por aí mesmo. É, eu acho que uma das principais inspirações que a gente pode tirar é algo contra o que o Brasil é mais ou menos vacinado, né? Que é essa postura de alinhamento aos Estados Unidos. E nesse sentido, eu acho que o Milei é que seria beneficiado por uma inspiração da própria história do país, porque a Argentina já tentou isso em outros momentos e houve resultados catastróficos, né? Simplesmente não deu certo, como, enfim, toda a memória da crise de 2001 recorda a gente. Ao mesmo tempo, se não uma inspiração, eu acho que para o Brasil de hoje, a situação da Argentina ela deveria servir como um alerta importante. Não apenas do ponto de vista da política externa em sentido mais estrito, mas de algumas questões com as quais a gente já está se defrontando e vamos nos defrontar com mais intensidade nos próximos anos. Por exemplo, essa intensa articulação internacional das forças de extrema direita, né? A gente está vendo praticamente uma internacional reacionária se formando, uma internacional de extrema direita. Esses grupos são muito conectados, eles são muito articulados e eles de fato operam hoje, digamos, como uma espécie de rede de solidariedade que funciona de maneira bastante consistente, sobretudo em períodos eleitorais. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar muito atento. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento aqui do ponto de vista brasileiro é de entender e olhar para a situação da Argentina como uma ilustração poderosa de um fato que a gente não pode ignorar, que é de que as circunstâncias mudaram, as condições são diferentes. Não é possível que o atual governo brasileiro possa simplesmente tentar replicar experiências passadas, por mais bem-sucedidas que essas experiências tenham sido, e elas foram, né? A política externa dos dois primeiros mandatos do Lula é uma política externa muito bem-sucedida, ela é muito exitosa. E para que a gente hoje consiga lograr êxitos similares, é preciso ter em vista, em primeiro lugar, que as circunstâncias são muito diferentes. As circunstâncias domésticas, regionais e sistêmicas, por assim dizer, elas são muito diferentes. E isso significa que a gente não pode repetir a fórmula que foi adotada há 20 anos. A gente não pode simplesmente achar que dá para reprisar ou para pegar de onde parou e seguir continuando todas as iniciativas que existiam até mais ou menos 2014, 2015 e que foram sendo desmontadas a partir do governo Temer e depois do governo Bolsonaro. Não funciona, né? O mundo é muito diferente e a Argentina é uma expressão muito clara disso, né? Em diferentes aspectos. O mero fato de que o Milei conseguiu ser eleito é por si só um aviso muito significativo de como as coisas mudaram, não só na Argentina, mas também no mundo, né? E essa é uma preocupação que eu acho que é importante compartilhar,
porque às vezes me dá um pouco a impressão de que existe uma certa tendência ou uma certa inclinação, às vezes, de determinados setores do governo, de querer simplesmente reprisar fórmulas que deram certo no passado. E eu entendo que é muito tentador, né? Assim, a gente conhece aquele velho ditado do futebol que diz que time que está ganhando a gente não Não mexe, mexe, né? exatamente. É, é muito difícil você virar para o sujeito e falar, olha, aquele esquema tático que fez a gente ganhar todos os campeonatos há alguns anos, não dá mais para adotar agora. Nós vamos ter que fazer outro esquema tático. É muito difícil você convencer o sujeito disso. Mas a gente precisa cada vez mais reforçar esse ponto. As circunstâncias são muito diferentes. Para ficar em um exemplo, você mencionou algum lá no começo da nossa conversa, a crise do multilateralismo. O multilateralismo está em crise. Não dá para repetir aquele esquema, por exemplo, de coalizões na OMC, que funcionou super bem para o Brasil, né? Que terminou com o Brasil elegendo o, o, o Roberto Azevedo, né, para a função de secretário-geral da Exatamente. OMC. Sim. Isso não está disponível, isso não vai, não tem condições de acontecer de novo, porque a OMC, ela morreu e esqueceram de enterrar, né? A É. OMC, ela está respirando por aparelhos em estado vegetativo. Então, eu acho isso muito importante. E acho que a Argentina é um lembrete constante dessas mudanças e dessas transformações. Perfeitamente, professor. Temos que estar atentos, né? E, enfim, e observar realmente com muita cautela todos esses processos, macroprocessos que são, enfim, estruturais do sistema, mas que acabam, claro, afetando, né, o âmbito regional e também doméstico da nossa realidade. E para finalizar, professor, recentemente você participou de uma viagem vinculada ao projeto coletivo, né? Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos. E eu queria te perguntar agora como foi essa experiência para você e que conexões ela trouxe para a sua pesquisa. Não, foi uma experiência muito agradável, né? Assim, nós estivemos em Buenos Aires em setembro do ano passado para participar de um evento que foi realizado em parceria, através de uma parceria da União Europeia, né, de uma rede de pesquisadores da União Europeia, com a Flaxo, lá em Buenos Aires, que foi a instituição que sediou o evento e organizou o evento. E foi uma experiência muito rica, né? Nós tivemos aí alguns dias de painéis, de workshops muito interessantes, assim, porque até uma coisa que nem sempre acontece nesses eventos, né? Mas que lá foi muito marcante, houve debate de fato, né? Assim, houve discussão, apresentações muito instigantes. Eu tive a oportunidade de apresentar um texto que eu estou escrevendo em parceria, né, a quatro mãos com o seu xará, o professor Guilherme Guilherme Ferreira. Ferreira, da Unifesp, que é um texto em que a gente está justamente discutindo é, o que que, como que é o estado atual e quais são as opções e as possibilidades disponíveis para a relação entre Brasil e União Europeia no contexto de acirramento da rivalidade entre China e Estados Unidos, né? Então, é um trabalho que eu estou desenvolvendo com o Guilherme e que também tem uma intersecção aí com as agendas que eu trabalho no âmbito do INEU, né, que é o Instituto Nacional para Estudos sobre Estados Unidos, que diz respeito justamente a pensar um pouco sobre como esse quadro da rivalidade entre Estados Unidos e China ele formata o que o Puig, né, para voltar lá no começo da nossa conversa, o que o Puig chamaria de permissividade internacional, quer dizer, qual é a margem de ação que a dinâmica e os interesses das grandes potências criam para países da periferia, nesse caso para o Brasil, né? Assim, no quadro dessa rivalidade, qual é o espaço que tem para um país como o Brasil na sua política externa? E aí a gente está discutindo isso especialmente pensando no caso da União Europeia.
E um ponto que a gente tem tentado enfatizar muito, dar um spoiler aqui do Ah, texto, por favor, professor. é, é que tem mais do que o acordo Mercosul-União Europeia, e que a gente tende a pensar nessas relações sempre de maneira muito restrita, como se só tivesse o acordo do Mercosul com a União Europeia acontecendo, mas na verdade existe uma agenda maior, mais profunda, que não é uma agenda necessariamente simples de ser executada, tá? Não vamos dourar a pílula. É preciso muito mais trabalho do que as declarações de boas intenções e as fotos bonitas do bromance do Lula com o Macron, mas tem espaço. Né? Tem espaço e tem espaço para além do âmbito do acordo, que eu acho que traduz muito uma visão é, de que o cenário atual é um cenário difícil, não adianta dourar a pílula, né? Não adianta fingir que as coisas não são como são. O cenário é difícil. O cenário é muito difícil para um país como o Brasil, como a Argentina, para o sul global de maneira geral. Mas ele não é impossível, não quer dizer que não exista espaço para agir, esses espaços existem, e a gente também tem que construir esses espaços, porque ninguém vai dar nada de graça para a gente. Ninguém vai chegar simplesmente e vai dizer, tá aqui, vai lá, tá aqui essa estrada que eu abri, eu pavimentei, eu fiz o acostamento, agora você só precisa dirigir. Não, a Claro. gente vai ter que construir essa própria estrada, inclusive com os parceiros europeus. E foi aí, foi um pouco do mote da nossa apresentação, e que se, enfim, é, é, que foi o ponto central da participação nesse evento. Mas acabou que a gente desenvolveu outras agendas, né? Assim, eu consegui fazer algumas entrevistas. Aí não posso entrar em muito detalhe, né? Porque essas entrevistas elas sempre acontecem em situação de Claro, anonimato. claro. Mas foi possível conversar também com algumas figuras lá em Buenos Aires para entender essas relações da Argentina com os Estados Unidos, para pensar como é que o governo Milei, como que ele está lidando, o que está se pensando em relação às iniciativas regionais, em relação ao Mercosul e também em relação aos Estados Unidos e à China. Então foi muito proveitoso, foi de muito trabalho, né? Assim, no final das contas foram 5 dias de muito trabalho, mas muito rico e muito proveitoso. Ah, perfeitamente, professor. Realmente é uma discussão bastante interessante, essa que o senhor comentou, né? Que, enfim, está desenvolvendo, está se aprofundando junto ao professor Guilherme Ferreira, justamente para a gente aproveitar, né, esses caminhos, essas brechas, ou mesmo como o professor pontuou, construir novos caminhos a partir disso, né? Vamos aguardar a finalização aí, desse material. E professor Matheus, novamente, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua pesquisa, um pouco da sua trajetória acadêmica. Obrigado pela conversa riquíssima, que, enfim, perpassou por teoria, por história, por política externa, mas, claro, como sempre, com muita profundidade, e clareza. Professor, muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço o convite. Espero que tenha sido proveitoso e as ordens, tá? Quando quiser, a gente volta e bate outro papo e é isso. Um abraço para você, para a professora Regiane, que coordena o projeto, e para todo mundo que está nos ouvindo aí, não sei em que momento do seu dia. Espero que tenha sido uma conversa, instrutiva e que ajude a pensar um pouco sobre essas questões que são tão urgentes e tão importantes para nós. Perfeito, professor. Pode deixar que assim que possível, né, o senhor retorna para cá. E para você que ficou com a gente até aqui, fica o convite para seguir pensando sobre os caminhos da política externa, os dilemas da autonomia e os sentidos da integração na América Latina. Se esse episódio te provocou, compartilha com quem também se interessa por essas discussões, segue o ODR Podcast na sua plataforma favorita e comenta nas redes. Isso fortalece esse espaço de pensamento crítico e plural sobre o lugar da nossa região no mundo. Meu nome é Guilherme Conceição, esse foi o ODR Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!
O podcast que ouviu é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Para saber mais, acesse observatório.repre.org.